Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural, formado a partir de certos açúcares como a frutose. A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais. Uma das possíveis rotas para a formação do HMF a partir da frutose é mostrada de forma simplificada no esquema. Na seta são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2, ocorre a saída de uma molécula de água e a formação de uma ligação dupla entre carbonos. Um frasco contendo 500 gramas de mel produzido no Brasil foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em HMF. Considerando apenas esses parâmetros de qualidade e tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais mostrados na tabela, é correto afirmar que esse mel... Então, na tabela, nós temos o teor de HMF em miligramas por quilo de mel. Quilo de mel, tá? Então, é uma questão de conta, tá? Uma conta simples. A gente só tem que entender que os dados da nossa tabela estão em miligramas de HMF para quilo de mel. Sendo que a análise foi feita para 500 gramas de mel. E constatou-se, né, que 0,2, que obteve-se, né, 0,2 milimol de frutose, que na verdade, 0,2 milimol de frutose foram convertidos em HMF. Então, para 500 gramas de mel, nós temos 0,2 milimol de HMF. Então, para 1000 gramas de mel, por que eu estou fazendo 1000 gramas? Porque o nosso parâmetro na tabela está para 1 quilo. Então, eu tenho que colocar na mesma unidade para poder comparar. Então, para 1000 gramas de mel, seriam 0,4 milimol de HMF. Detalhe, né, que milimol é igual mililitro, miligramas, é mol, né, é vezes 10 a menos 3. Então eu posso falar que isso é 0,4 vezes 10 a menos 3 mol ou 0,0004 mol de HMF por quilograma de mel. Então eu já estou por quilo de mel, que são os dados da nossa tabela. Só que eu tenho que passar esse HMF para miligramas. Como que eu passo de mol para grama ou grama para mol? Basta eu ter a massa molar que foi dada para a gente. Olha, aqui a massa molar do HMF. Então, eu sei que 1 mol do HMF tem uma massa de 126 gramas. Ou então, vamos colocar 126 mil miligramas. Eu só estou colocando para miligrama porque para comparar tem que estar em miligramas a quantidade de HMF. Então, os 0,0004 mols de HMF que tem para 1 kg desse açúcar analisado, HMF, vai ter uma massa correspondente a quantos miligramas? E aí é só fazer essa continha que dá 50,4 miligramas de HMF por quilograma de mel. Pronto, olha, miligramas de HMF por quilograma de mel. É o que a gente tem. E aí, olha, até 40 miligramas por quilo, esse mel pode ser utilizado como mel de mesa, né, para consumo humano. Então, esse já não pode ser utilizado para consumo humano. Até 60 miligramas, mel industrial e ou subprodutos. Eu estou entre 40 e 60. Letra A, é recomendado como mel de mesa. Está errado. Letra B, não pode ser usado como mel de mesa. Está certo. Mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira. Acabou a questão. Letra B. Então, foi uma questão só de conta, que a gente tinha que fazer essa continha aí, só de converter unidade com o nosso dado
para a unidade que estava na tabela. Beleza?